Olá, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje, que eu vou falar sobre um filme que foi feito em 2006. O nome do filme é Fonte da Vida, certo? Fonte da Vida é um drama, romance, ficção científica. É um filme relativamente curto, tem apenas 1h30 mais ou menos. Atores principais, grandes nomes como Hugh Jackman, Rachel Weisz, Ellen Burstyn e Cliff Curtis. Então, assim, é um filme que trata sobre a temática da cura, da espiritualidade, da doença, do câncer, Por que o câncer, como tratar o câncer, enfim, eu vou falar nesse vídeo exatamente sobre isso. Como surge o câncer, como podemos evitar o câncer e como a espiritualidade pode explicar o câncer e esse filme que tem muito a ver com o espiritismo. Eu espero que gostem do vídeo de hoje e venham comigo. Olá, então assim, vou começar contando sobre o filme. Já adianto que o filme é um pouco confuso, eu mesmo para entender o filme tive que ver ele umas 3, 4 vezes e tive que buscar explicações do filme na internet, explicações mais aprofundadas, porque, enfim, na verdade, depois eu até fiquei sabendo que o filme contava com um orçamento X, muito maior, e na verdade foi cortado por o orçamento para fazer o filme pelo menos da metade. Talvez, possivelmente, provavelmente por isso, por ele ter tido o orçamento para fazer o filme muito mais reduzido, ficou então meio esquisito, assim, digamos assim. O filme ele ficou meio, enfim, difícil de entender, vamos colocar da seguinte maneira. Mas eu vou explicar para vocês e vocês vão entender o filme junto comigo, ou eu acho, pelo menos. Então eu vou começar situando para vocês os personagens, porque o filme se passa, na verdade, com os personagens em 3 momentos: no passado, um presente, que seria uma época contemporânea nossa, e num futuro remoto, num futuro distante. Então, assim, o filme começa ali a se passar no ano de 1480, um pouco antes de 1500, na Espanha, aonde a princesa, aliás, a rainha, a princesa Isabel da Espanha, está enfrentando um problema no país dela e ela pede ajuda ao conquistador para ajudar a resolver esse problema. O conquistador, então, seria Hugh Jackman, É importante que vocês entendam que os personagens são os mesmos. Se é uma questão de reencarnação, e eu acredito que seja, então vocês vão ver que uma vida tem ligação com a outra, Então os personagens do passado, do presente e do futuro são os mesmos personagens, só que em épocas diferentes, situações diferentes. Já deu para entender, claro. Na época presente, então, essa princesa Isabel não é mais a princesa, na verdade está ali nos Estados Unidos, é a Izzy, Uma escritora
E essa escritora, ela tá com um problema de câncer, ela tá doente. E o marido dela seria então o conquistador, né, o explorador, o conquistador da época passada. Que na verdade nessa época presente então seria um médico, um cientista. E na época futura vemos então esse então médico, cientista, que é o Hugh Jackman, como uma espécie de astronauta. E essa Izzy, que então era princesa da Espanha, rainha da Espanha, depois era escritora, na verdade, dentro da nave com o astronauta seria uma árvore quase morrendo. Aí tu vai dizer, uma árvore? É, uma árvore. Ela seria então uma árvore. E o filme vai então alternando as cenas sempre o tempo todo, passado, presente, futuro, passado, presente, futuro, né? Ele vai cortando direto assim, sem dar muitas explicações. Então, tu vai vendo e depois tu fica pensando, aonde é que o filme vai me levar? Será que ele vai explicar tudo isso? O filme é curtinho, tem apenas 1h30, mas ele não explica nada. Mas eu vou explicar para vocês. Fiquem tranquilos que eu vou explicar o filme para vocês. E é bem interessante a explicação. Então, continuando, nós podemos então fazer uma comparativa dos elementos do passado, do presente e do futuro que estão em todas as situações com os personagens, né? Então, no passado, o problema que a princesa, a rainha Isabel da Espanha está enfrentando, né, seria então o inquisidor. O inquisidor seria então um representante da Igreja Católica, um padre fanático, né, que seria então responsável pela Santa Inquisição. E esse padre fanático, ele então está caçando bruxas e demônios por toda a Espanha, transformando o país num verdadeiro inferno na Terra, né? Então, assim, ele é comparado, então, na visão da rainha da Espanha, da Isabel, a um próprio câncer, né? Um problema terrível que ele está causando para ela no país dela. Ela quer se livrar desse problema, ela não tem força, não tem poder contra a igreja, contra né, o mando da igreja no país dela. Então ela conta com a ajuda de um frade franciscano, né, que tem ali então um conhecimento oculto, né, conhecimento sagrado da árvore da vida, né. Ele sabe a localização da árvore da vida. A árvore da vida então seria uma árvore mágica, uma árvore com poderes miraculosos de conhecimento e no poder, né, sobre a tutela dos maias nas Américas. Então, essa árvore da vida, quem toma, bebe da seiva da árvore, né, vive para sempre. Não morre nunca mais. E é isso que a princesa Isabel, a rainha Isabel, quer para ela. Ela quer que Hugh Jackman, o conquistador, junto com um frade franciscano, vão até a cidade maia, localizem a cidade, localizem a árvore da vida e levem para ela na Espanha, para que ela possa ter esse poder, né? Que ela acredita que então, tendo esse poder, ela vai conseguir se livrar do inquisidor, né, do fanático lá da Igreja Católica, da Santa Inquisição, vai conseguir se livrar da Igreja Católica, vai ter de novo o controle, o poder do país sobre suas mãos. Então ela manda o frade e o conquistador para acharem essa árvore da vida, essa árvore miraculosa. Uma curiosidade, os maias, isso é história, não é ficção,
faz parte do conhecimento histórico dos maias. Eles acreditavam que quando as pessoas morriam, o povo deles, as pessoas morriam, iriam para Xibalba, né? O nome do lugar seria Xibalba. Estranhamente, essa Xibalba, esse lugar, a morada dos mortos, ficava no céu. Não sei como que eles conseguiam enxergar, não sei que tipo de instrumento que eles tinham naquela época, que eles conseguiam enxergar Xibalba lá longe no céu, tá? Só para vocês terem uma ideia, Xibalba de fato existe, né? É a nebulosa de Órion na astronomia, vocês podem procurar. E essa nebulosa de Órion fica a 1800 anos-luz do nosso sistema solar. E como é que eles enxergavam essa nebulosa de Órion, que até hoje, pelos cientistas, é uma das mais estudadas, né, pelos astrônomos? Essa nebulosa é uma das mais estudadas, não se sabe, enfim. Mas eles acreditavam que a nebulosa de Órion, como nós chamamos hoje, era Xibalba, morada dos espíritos mortos. Essa informação é importante, porque vai aparecer no filme, então, que a Isis, no tempo presente, que seria então a rainha da Espanha, essa escritora, ela gosta de observar o céu e gosta de observar com o telescópio, né? Ela gosta de observar então, e ela fala sobre Xibalba e sobre a nebulosa de Órion no livro que ela está escrevendo. E ela está ali se tratando de câncer, e o marido dela é um cientista, é um médico e está pesquisando a cura do câncer. Ele trabalha numa empresa, num laboratório que tem macacos com câncer, e eles estão pesquisando uma cura, um tratamento do câncer com a casca, com a seiva, enfim, eles conseguiram lá de uma árvore. No filme não explica como que eles conseguiram essa árvore, essa casca, mas eles estão tratando os macacos que têm câncer com essa planta que teria então esse poder de curar o câncer. Ele quer o quanto antes achar a cura do câncer com essa planta promissora para curar a esposa dele, né? O Hugh Jackman, o cientista, né? Então, com o contraponto, né? Exatamente aí, aliás, o termo de comparação, né, do passado com o presente seria então esse. E no futuro, a gente já entende então que, conforme o filme vai se desenvolvendo, ele não conseguiu salvar a esposa dele morre de câncer, infelizmente. Mas ele coloca então a semente dessa árvore, dessa planta, ele consegue, e coloca lá aonde ela está enterrada, né? No túmulo onde ela está enterrada. Então ele acredita que enterrando ali essa semente, essa planta, vai crescer uma árvore, como de fato cresceu, e que o espírito da esposa vai passar para dentro dessa árvore. Ele realmente acredita nisso. Quando eles descobrem que realmente a árvore, né, tem esse poder curador, poder de, né, curar qualquer tipo de doença e tudo, a esposa dele já tinha falecido, então ele não consegue salvar ela. Mas ele não aceita isso, ele não se contenta com isso. Daí que nós vemos no futuro ele como uma espécie de um astronauta viajando indo em direção à nebulosa de Órion, a Xibalba. Ele está dentro de uma nave espacial com a árvore que está morrendo, né? Aí a gente entende que já se passaram dezenas, centenas de anos
para ele estar fazendo essa viagem, né? E ele não morre e não envelhece porque ele sempre come um pedacinho da casca da árvore. Como se fosse, até eles fazem referência no filme, como se fosse uma hóstia sagrada, como se fosse o corpo divino de Cristo, né? Da igreja, que até o ritual é o mesmo, ele tira um pedacinho da lasca da árvore e não mastiga, só coloca na boca, né, sobre a língua e fica ali. E isso é que dá imortalidade, que permite a ele continuar a pesquisa, continuar viajando pelo espaço para levar essa árvore Taxibalba. Ele acredita que levando essa árvore, levando a esposa que está dentro da árvore, na visão dele, até a nebulosa de Órion, ela vai reviver. Ela vai, enfim, né, ter uma vida eterna, enfim, ele realmente acredita nisso. Bom, então vamos lá. Sobre os trechos da Bíblia que eu separei aqui para vocês. João, capítulo 8, versículo 32. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, tem a ver com o nosso filme. A morte não existe, começa por aí. Segunda coisa, as doenças não existem. Como assim, tia? Tu tá louco? Não, isso é o que o filme quer passar e é o que nós espíritas acreditamos. Por quê? Porque a morte não existe. Porque, na verdade, nós acreditamos no desencarne, né? Ou seja, o espírito sai desse corpo, que é essa vestimenta de carne e osso, vai para o plano espiritual e depois reencarna de novo num outro corpo, num outro lugar, em outro momento. Então, a morte não existe. É esse ciclo contínuo de encarna, desencarna, reencarna, encarna, desencarna, reencarna. A morte não existe. Segunda coisa, as doenças não existem. As doenças não existem por quê? Porque, como é que eu vou explicar para vocês? Deus, o Altíssimo, não criou as doenças. As doenças não existem. O que existe é o espírito que, em desacordo com as leis divinas, ou seja, o espírito que não está agindo de acordo com a vontade de Deus, acaba fazendo coisas erradas e acaba, entre aspas, adoecendo, e esse adoecer do espírito se manifesta nas doenças físicas do nosso corpo, ou seja, as doenças em si não existem, não é nós aqui nessa realidade que pegamos uma doença e, enfim, não, é ao contrário, a doença se manifesta primeiramente no espírito, né, o espírito que adoece, e então a doença se manifesta no nosso corpo físico. Então, a doença propriamente dita, como algo que nós adquirimos aqui nesse mundo, que existe, que está por aí, não existe, não dessa forma, dessa maneira. Inclusive, o filme, o cientista, o médico ali, que é o Hugh Jackman, ele diz: a morte é uma doença e eu vou fazer de tudo para encontrar a cura dessa doença. Ou seja, tudo errado. Primeiro, que a morte não existe. Segundo, que como ela não existe, ela não pode ser uma doença. E terceiro, que doenças não existem. Então, como é que ele vai encontrar cura para uma coisa que não existe, que nem é doença? Então, não tem o menor sentido essa frase. A morte é uma doença, eu vou encontrar cura para essa doença. Não tem sentido nenhum. O que é o câncer para o espiritismo, a visão espírita? Eu vou indicar agora aqui para vocês um livro. Vocês podem baixar na internet, tem de graça. É só pesquisar, PDF. Ou podem comprar o livro, o valor está variando aí entre R$10, 30 e poucos reais. Não é caro. Se não tem dinheiro, baixa de graça na internet para ler se quiser. Ou então, compra, encomenda. Tem vários sites que tu pode comprar o livro. Cura e autocura.
Uma visão médico-espírita de Andrei Moreira. É um livro que fala exatamente sobre isso, ou seja, como já diz o título, sobre a cura e autocura, uma visão médico e espírita sobre as doenças, como tratá-las. Indicação de livro para vocês, para quem quiser se aprofundar mais no assunto. Inclusive tem vídeos aqui no YouTube sobre esse tema, podem pesquisar, são vídeos bem interessantes, né? E é nesse momento do vídeo, então, também que eu faço, então, aí um apelo para vocês se inscreverem no canal, deixem um likezinho, tá? Se estão gostando do vídeo, estão gostando do canal, compartilhem os vídeos com os amigos, com os conhecidos, né? E como eu sempre digo e peço e bato sempre nessa tecla aí, é ponto perene aí dos vídeos do canal, façam a caridade, pratiquem a caridade. Como nós estamos falando então sobre câncer, sobre a doença, eu vou deixar então o endereço como link aí, Instituto do Câncer Infantil, né? Uma instituição super idônea que realmente trata do câncer e do câncer nas crianças, né? Eles tratam gratuitamente, né? Exatamente as pessoas, porque o tratamento do câncer é muito, muito caro. Então a maioria das pessoas não tem dinheiro para fazer um tratamento de câncer, né? Então eles tratam gratuitamente das crianças, mas precisam das doações. Precisam que as pessoas ajudem, contribuam para que o Instituto do Câncer Infantil continue existindo. Estou deixando aí o link, o endereço para vocês entrarem no site, fazerem a doação e contribuírem com essa causa muito nobre e justa, que é ajudar crianças que estão com câncer, estão doentes. E eu vou falar mais adiante nesse vídeo exatamente sobre por que crianças ficam com câncer e ficam doentes. Será que o Altíssimo é tão malvado assim? Eu vou explicar para vocês, tá? Então, peço mais uma vez, esse canal, esses vídeos têm a função espiritual, tem a função da prática da caridade. Vocês fazendo bem estão ajudando a si mesmos, ou seja, se inscrevendo no canal, compartilhando o canal, dando um like. O robozinho do YouTube, que é o algoritmo do YouTube, entende que é um canal legal, que os vídeos são legais e começa a recomendar para mais outras pessoas verem, e aí mais outras pessoas se inscrevem, recomendam para mais outras pessoas, ou seja, vamos fazer uma corrente do bem, pessoal, certo? Se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem o vídeo, né, que assim o YouTube entende que esse canal, esses vídeos têm uma função relevante e começa a recomendar os meus vídeos para outras pessoas. Se vocês não fizerem isso, tudo bem, mas aí o canal não cresce também e, né, não estamos então praticando a caridade, porque até isso é uma forma de praticar a caridade. Quando nós ajudamos de coração as pessoas, não só financeiramente, mas uma ajuda, né, como um like, como uma inscrição no canal, ou como quem pode ser um voluntário, né, e ir até uma instituição e doar seu tempo e sua força física e seu, enfim, a si mesmo como, né, um trabalhador voluntário é muito legal. Vamos praticar caridade, gente, ok? É isso aí. O espírito de André Luiz, né, nos conta através do médium Chico Xavier, um relato, que tinha um espírito que estava prestes a reencarnar. E esse espírito ele pediu para que nessa vida aqui na Terra ele tivesse uma úlcera, exatamente. E pediu que essa úlcera não tivesse cura até o seu desencarne. Ele pediu que quando ele chegasse aqui na Terra, nessa nova vida dele, quando chegasse à idade adulta,
tivesse essa úlcera e não tivesse cura até a morte dele, até o desencarne. Por que o espírito pediria isso para sua nova vida na Terra? Porque na verdade ele tinha uma dívida no passado, que ele havia assassinado um homem, havia matado um homem com uma facada no estômago. Então ele tinha essa possibilidade de estar pagando essa dívida do passado, essa expiação, né, dessa forma, dessa maneira. Então muitas vezes doenças, câncer, são na verdade dívidas do passado, são expiações, são formas que nós temos de pagar dívidas do passado. Certo? Porque, na verdade, o Altíssimo, o Senhor, nos permite que nós possamos pagar dessa maneira. Ou seja, com câncer, com uma doença, porque, na verdade, não precisa ser da mesma forma como tem gente que pensa, se tu matou um homem com uma facada, cometeu um assassinato, então, na próxima vida, tu vai ter que pagar essa dívida sendo morto, assassinado com uma facada. Não precisa ser necessariamente assim, né? Então, tem esse relato, esse caso aí que o Espírito do André Luiz nos traz e nos prova, nos demonstra que realmente, às vezes, um câncer, uma doença grave, é uma expiação, é uma dívida do passado que nós mesmos, né, concordamos, planejamos, encomendamos para nós para estar pagando, sim, uma dívida que nós tínhamos no passado. Bom, já outras vezes o câncer vem para nós em decorrência de um comportamento desajustado, né? Por exemplo, um câncer de pulmão que vem para uma pessoa que fumou durante anos e anos carteiras de cigarro todos os dias da sua vida, né? Então, é um câncer que veio em decorrência de um comportamento desajustado nosso. Não é uma expiação de uma dívida do passado, é em decorrência de maus hábitos. Inclusive, essa semana, eu vi que eu moro aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Cristina Ranzolin, uma jornalista muito famosa aqui do Jornal do Almoço, já há anos muito conhecida aqui na cidade, no estado, estava com tratamento de câncer. E felizmente, graças ao Altíssimo, ela conseguiu superar uma etapa do tratamento de câncer dela. Outra repórter também aí, famosa, que também está fazendo um tratamento de câncer, Alice Bastos Neves, né, que também já há algum tempo faz tratamento de câncer e está tudo indo bem. E ambas trouxeram, então, aí, como jornalistas, um fato que até para mim, até então, era desconhecido, que o Rio Grande do Sul é onde tem maior incidência de casos de câncer no Brasil. E por que isso? Dizem os médicos especialistas que é devido à nossa maneira de viver, a nossos hábitos culturais, nossa maneira de viver. Nós comemos muita carne, muito churrasco, tomamos muito chimarrão e muito quente, né? E muitos porto-alegrenses mulheres, muitos fumam. Então, tudo isso acaba contribuindo para o surgimento do câncer, porque o chimarrão, o mate muito quente, ele acaba lesionando, né, o estômago, o esôfago, e após sucessivas lesões, ele lesiona, cura, mas chega um momento que pode estar causando algo pior, né? A carne também, comer muita carne vermelha, muita carne de gado também, né? Também dizem os médicos que também não faz muito bem. E o cigarro, então, nem se fala. Então nós temos esse ranking aí do Brasil, aí nós estamos ranqueando aí um pódio que não precisaríamos, não gostaríamos de ter, basta que nós mudemos
nosso modo de vida, nosso estilo de vida para um modo de vida mais saudável, que nós não estaremos então aí tendo talvez uma incidência tão grande de câncer assim no estado, né? Bom, todos nós que estamos aqui passando por uma doença como câncer ou outra, ou até mesmo essa doença que está matando tantas pessoas aí, que é o, né, não vou falar o nome, mas é aquela do bichinho que nós temos que usar máscara e etc. Então, essas doenças todas, elas estão fazendo com que nós eliminemos dívidas do passado, muitas vezes, né? Assim como os nossos parentes familiares que estão sofrendo juntos. Então, não é somente nós que estamos pagando dívidas passadas, mas nossos parentes, nossos familiares que estão juntos, sofrendo com a nossa dor, com a nossa convalescência, né, também estão pagando, né, com essa dor, com esse sofrimento, dívidas do passado, né. Muito importante, não é o fato de estarmos sofrendo por si só que significa que estamos pagando uma dívida do passado, negativo. É a maneira como sofremos ou como encaramos esse sofrimento que diz se nós estamos pagando uma dívida do passado ou não. Como assim? As pessoas revoltadas, as pessoas agressivas, as pessoas inconformadas com a doença, né, não estão colaborando para zerar essa dívida do passado. Somente as pessoas resignadas. Em outras palavras, somente aquelas pessoas que aceitam de boa. Eu sei que não é fácil, né? Quem é que vai aceitar de boa uma doença? Mas somente aquelas pessoas que realmente conseguem aceitar, entender que é a justiça divina, que há uma forma de estar pagando por dívidas passadas, enfim, somente a pessoa que consegue entender isso e consegue ficar tranquilo, essa pessoa então está pagando totalmente sua dívida do passado. Agora vamos lá numa parte bem polêmica do vídeo, que é como explicar o câncer e a doença em crianças. Como explicar e justificar crianças com câncer, crianças tão doentes, crianças que, enfim, têm 1, 2, 3, 5, 6, enfim, estão na flor da idade. Como explicar isso? Vamos lá. O espírito da criança ele encarna numa família específica, né? E os membros dessa família, geralmente, para não dizer sempre, são muito materialistas. Pai, mãe, tios, avós, etc. dão muita importância ao dinheiro, aos bens materiais, muito mais importância do que ao amor, do que as relações humanas e familiares. Dão mais importância ao trabalho, ao dinheiro e às coisas materiais, né? O sofrimento de uma criança muito doente sensibiliza os corações até então frios e os membros dessa família, né? Ou seja, as pessoas mais frias, mais sensíveis com o sofrimento de uma criança, um inocente, né? Elas se sensibilizam e os membros dessa família começam a prestar mais atenção uns aos outros. Os membros da família se unem para dar mais carinho, mais amor e atenção à criança doente, né? Dessa maneira, essa criança doente está ajudando na evolução espiritual desses que são muito materialistas, né? Ou seja, não significa necessariamente que a criança esteja pagando uma dívida do passado. Não. Ela pode não estar
e muitas vezes assim o é, ela não está pagando nenhum tipo de dívida, mas é um espírito muito evoluído, um espírito de luz, que se propõe a fazer esse sacrifício de ter um câncer, uma doença na infância, para que aquelas pessoas, aquele grupo, aquele círculo familiar, entenda a importância da espiritualidade, a importância da oração, a importância do amor. Ou seja, não é a criança que está pagando a sua dívida, não é a criança que está ali, digamos assim, que é o foco da atenção. Não. São os familiares, os parentes, que tem sim que aprender alguma coisa, tem que evoluir alguma coisa, e aquela criança, aquele ser de luz, aquele espírito vem com essa, digamos assim, essa função, esse propósito tão, né, me fugiu agora a palavra, mas, né, um propósito muito, muito nobre. Bom, quem são os geradores de doenças, os vilões? As mágoas, os ressentimentos, as culpas, as revoltas, os ciúmes, o orgulho, o egoísmo, a raiva, a violência, a vingança, a avareza, a drogadição, o sexo em desalinho, etc, etc. Todos esses devem ser alijados dos nossos corações, ou seja, devem ser tirados dos nossos corações. Jesus disse em Lucas 6,45, capítulo 6, versículo 45, o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração para a boca. Também disse Jesus em Mateus, capítulo 6, versículos 21, 6:21, Mateus, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O que devemos fazer para não ter câncer e para combatê-lo? Para evitar de ter câncer, então, vamos começar por aí. Manter-se saudável, proteger o sistema imunológico, uma boa dieta, exercícios físicos e deixar de praticar hábitos sabidamente nocivos, né? Deixar de fumar, de beber, usar drogas e ter muito, muito zelo com o próximo e com os nossos sentimentos, ou seja, ter muito cuidado com as pessoas, como tratamos, como lidamos com as pessoas e com os nossos próprios sentimentos. Para combater o câncer, para quem já está com câncer, para quem já está com uma doença, como combater essa doença? Além de tudo que já foi dito anteriormente, devemos praticar atos e sentimentos bons, o perdão e a prática da caridade. Devemos perdoar as pessoas que nos magoaram, que nos ofenderam, que nos fizeram qualquer coisa de ruim, de mal, as ofensas, etc., e praticar a caridade. O amor é o caminho mais rápido, fácil e eficaz para a cura da alma e do corpo. O Espiritismo nos convoca à reforma moral. O bem-estar, a saúde, vem da compreensão de nós mesmos, nos relacionando conosco mesmo. Para isso, nós temos que desenvolver novos pensamentos, novos sentimentos, novos comportamentos.
Bom, então, qual vai ser então a mensagem principal do filme? Bom, primeiro, nós não devemos temer a morte, porque ela não existe. Devemos viver a vida prestando muita atenção para os relacionamentos e os momentos em que nos relacionamos uns com os outros. O importante nos relacionamentos é a qualidade deles, a atenção, o amor, a importância que damos a esses momentos únicos. Jamais devemos nos revoltar com as perdas, nos tornarmos agressivos, muito menos vingativos. Essa é a mensagem principal do filme. Obrigado, muito obrigado, obrigado de coração por verem esse vídeo, por se inscreverem no canal, por deixarem um like e, como eu sempre digo, que o Altíssimo esteja sempre na direção do roteiro de nossas vidas. Muito obrigado.